E aí, pessoal da Loteca 1148, jogos de sábado e domingo. Aí depois disso aí os times vão ter uma folguinha semana que vem, né? Eliminatórias da Copa do Mundo. E aí vamos voltar com a corda toda. Mas por enquanto vamos lá. Jogo 1, Corinthians e Flamengo. Corinthians é o 18º, 4 vitórias, 10 empates, 10 derrotas. Jogando na sua arena são 3 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Está numa situação bem crítica aí, né? Faltando 18 jogos. Qualquer derrota aqui, principalmente em casa, é um pezinho na Série B. É um dos 3 piores ataques do Brasileirão e é uma das 3 piores defesas. Esse ano na sua arena tem 10 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Pega o Flamengo, que é o 4º colocado, brigando aí para ser campeão. 13 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora do Rio, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Na Copa do Brasil, Libertadores no Brasileirão, perdeu os últimos 4 jogos que jogou fora. Tem a segundo melhor ataque e tem o artilheiro Pedro do Brasileirão. Na 6ª rodada, Flamengo 2, Corinthians 0. Nos últimos 5 jogos na Arena Corinthians, 1 vitória do Corinthians, 2 empates e 2 vitórias do Flamengo. Joguinho complicado esse, mas o Corinthians a cada jogo que passa tá jogando um pouquinho melhor, tá? E o Flamengo não sei, tá faltando alguma coisa ali no time do Tite. O Flamengo pode ganhar, pode dar um empate, mas eu vou acreditar no Corinthians em casa, tá? Eu acho que vai ter jogador estreando novo aí. Eu vou de Corinthians no meu palpite principal, mas eu acho que eu vou fazer um duplinho aqui, tá ali um pontinho ali que eu vou pensar depois. Jogo 2, aliás, o Flamengo é favorito, tá? No site de percentuais aí, o Flamengo é favorito, mas eu vou contra o Flamengo. Jogo 2, CRB e Avaí. CRB é o 16º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Em Alagoas, 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. 3 pontos da zona de rebaixamento. Está aí a 7 jogos sem vencer. Perdeu os 2 últimos jogos em casa. Pega o Avaí, que é o 6º colocado, 9 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Fora de Floripa, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. 3 vitórias seguidas, tá? Todas as 3 por 1-0. Na 5ª rodada foi Avaí 2, CRB 1. Os últimos 5 jogos em Alagoas foi 1 vitória do CRB, 1 empate e 3 vitórias do Avaí. CRB é um pouquinho favorito pelo fator casa, tá? Mas eu acho aqui que um bom palpite seria o empate, é o meu palpite principal. Mas muito provavelmente eu vou fazer um duplo aqui com o CRB, tá? Tá ali o pontinho na coluna 1. Jogo 3, Cuiabá e Criciúma. Cuiabá é o 19º colocado, 4 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. Jogando no Mato Grosso, 1 vitória, 3 empates, 7 derrotas. Em 2024, em casa, não vai bem, foram 7 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Em casa são 4 derrotas seguidas. Pega o Criciúma, é o 15º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Fora de Criciúma, são 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Nesses 22 jogos, só em 2 deles não fez gol. Na 5ª rodada foi Criciúma 2, Cuiabá 5. No último confronto em Cuiabá ficou no 0-0. Cuiabá também aqui um pouquinho mais favorito pelo fator casa. Um bom palpite aqui eu vou nele, que é o empate. Mas é um jogo para triplo. E eu sempre estou jogando um triplo. Acho que esse aqui vai ser um dos meus triplos. Tá? Coluna 1 e coluna 2. Mas o meu palpite principal é o do meio. Se fosse fazer um duplo aqui, eu iria de Cuiabá e empate. Mas eu acho que eu vou fazer um triplo. Jogo 4, Botafogo e Fortaleza. Botafogo é o vice-líder do Brasileirão. 14 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Jogando no Rio, 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 2024, como mandante, 19 vitórias, 4 empates e só 4 derrotas. Um pontinho atrás do líder, mas tem um jogo a mais.
e vai jogar contra quem? Contra o líder Fortaleza. Fortaleza é o líder com 14 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Fora do Ceará, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em 2024, jogando fora, foram 8 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Venceu os seus últimos 5 jogos. Na quinta rodada foi 1-1. E nos últimos 5 jogos no Rio de Janeiro foram 4 vitórias do Botafogo e 1 vitória do Fortaleza. Botafogo é favorito e eu vou de Botafogo seco. Jogo 5, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Cruzeiro é o 7º colocado, 11 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Em Minas, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 2024, em casa, está bem, foram 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Pega o Atlético Goianiense, é o lanterna do campeonato, 4 vitórias, 6 empates, 14 derrotas. Fora de Goiânia, 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. 6 pontinhos do último time fora da zona do rebaixamento. Uma vitória que ainda pode continuar respirando, né? Mas não está fácil o esquema para o Atlético Goianiense, não. Na quinta rodada foi Atlético Goianiense 0, Cruzeiro 1. Nos últimos 5 jogos em Belo Horizonte, foram 6 vitórias por Cruzeiro e 1 empate. Nos últimos jogos, tá? Não foi os últimos 5. Nos últimos jogos, 6 vitórias do Cruzeiro e 1 empate. Cruzeiro favorito e eu vou seco no Cruzeiro no jogo 5. Acho que não dá nem para pensar no empatezinho aqui, só que você tem que procurar alguns palpites secos. Esse aqui eu acho que é um dos mais secos que tem, o jogo 5. Acho que o empate aqui já é uma zebra. Jogo 6, Manchester United e Liverpool. O Manchester, esse aqui é o jogo da terceira rodada da Premier League. O Manchester é o 10º colocado, 1 vitória e 1 derrota. Perdeu fora por Brighton e em casa venceu o Fulham. Pega o Liverpool, que é o 3º colocado, 2 jogos, 2 vitórias. Venceu fora o Ipswich e em casa venceu o Brentford. Nos últimos 5 jogos em Manchester, foram 2 vitórias do Manchester, 1 empate e 2 vitórias do Liverpool. Joguinho para triplo, tá? Meu palpite entre aqui os times que eles enfrentaram, eu ficaria aqui com o Liverpool na coluna 2 como meu palpite principal. O empatezinho como segundo palpite, mas é um jogo para triplo. Eu provavelmente vou fazer um duplo nesse aqui, considerando a coluna 2 como meu palpite principal. Não vejo aqui muito favorito nesse jogo aqui, um jogo bem equilibrado. Jogo 7, Juventus e Roma. Terceira rodada do campeonato italiano. O Juventus é o líder. 2 jogos, 2 vitórias, venceu o Como por 3-0 em casa e fora venceu o Verona também por 3-0. Pega a Roma, que é o 15º colocado, 1 empate e 1 derrota, empatou fora em 0-0 e em casa perdeu por 2-1 para o Empoli. Nos últimos 5 jogos em Turim, foram 3 vitórias para o Juventus, 1 empate e 1 vitória do Roma. Joguinho também bem complicado aqui, mas eu fico com o Juventus pelo mando de casa, o favoritismo aqui. Eu vou seco na coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Atlético Paranaense é o 10º colocado, 8 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Em Curitiba, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Em 2024, como mandante, está bem, foram 17 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Pega o Palmeiras, que é o 3º colocado, 13 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Fora de São Paulo, 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Jogando fora de São Paulo também em 2024, foram 9 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Na sexta rodada foi Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. Nos últimos 5 jogos em Curitiba, 1 vitória do Atlético Paranaense, 3 empates e 1 vitória do Palmeiras. Aqui eu vejo aqui o Palmeiras um pouquinho mais favorito, tá? Vai ser meu palpite principal, coluna 2 no jogo 8.
mas muito provavelmente eu também faço aqui um duplo aqui no empate, no jogo 8. Não descartando em hipótese nenhuma a vitória do Atlético Paranaense pelo que está jogando em casa, hein? Mas eu acho que o Palmeiras aqui leva um pouquinho de vantagem e o empate também. Jogo 9, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio é o 13º, 8 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. Como mandante são 6 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Vai jogar aqui de volta, né, na sua arena. E em 2024 como mandante, 17 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Pega o Atlético Mineiro, 9º colocado, 7 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Fora de Belo Horizonte são 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Em 2024, jogando fora, 8 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Não se enfrentaram deste ano, por causa das calamidades do Rio Grande do Sul, mas nos últimos 5 jogos na Arena do Grêmio, foram 4 vitórias do Grêmio e 1 empate. Grêmio bem favorito, não descarto aqui um possível empate, não vejo o Atlético Mineiro vencer esse jogo aqui. Eu vou de Grêmio favorito, eu vou seco no Grêmio no jogo 9, coluna 1. Jogo 10, Amazonas e Ceará. O Amazonas é o 12º colocado na Série B. São 8 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Em Manaus, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Apesar de nos últimos 4 jogos em casa teve 1 empate e 3 vitórias, foram com times da parte de baixo da tabela. Então pontuou bastante, mas pegou os times de baixo, né? Agora pega o Ceará, que é o 5º colocado, com 10 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, fora de Fortaleza. Não é ruim não, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Brigando aí para voltar para a Série A. Na 5ª rodada foi Ceará 2, Amazonas 1. E vai ser o primeiro jogo entre os dois em Manaus. Amazonas um pouquinho favorito pelo fator casa, mas eu vou de Ceará, meu palpite principal, e talvez eu faça um duplo aqui na coluna do meio. Mas jogo 10 eu vou contrariar o favoritismo do Amazonas e vou de Ceará. Jogo 11, Fluminense e São Paulo. Fluminense é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, é o 16º. 6 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. Jogando no Rio, 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Em 2024, no Rio, foram 13 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. E é o pior ataque do Brasileirão. Nesses 23 jogos, em 9 não fez gol e em 10 só fez 1 gol. Pega o São Paulo, que é o 5º colocado, 12 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora do Morumbi, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em 2024, fora, 9 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Na 6ª rodada foi São Paulo 2, Fluminense 1. E nos últimos 5 jogos no Rio de Janeiro foram 3 vitórias do Fluminense e 2 vitórias do São Paulo. Fluminense favorito. Eu vou ficar com o Fluminense também. Eu vou seco na coluna 1, não descartando empate. Não acredito numa vitória do São Paulo, não. Mas o Fluminense tem melhorado bastante. Eu vou acreditar no Fluminense pelo menos 1-0 aqui no jogo 11, coluna 1. Jogo 12, Juventude e Internacional. O Internacional deve estar engasgado com o Juventude esse ano, mas vamos lá. Juventude é o 12º colocado, 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Em Caxias, 6 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Em 2024, em Caxias foram 11 vitórias, 8 empates e só 2 derrotas. E agora pega um time, né, que ele já eliminou no Gauchão e da Copa do Brasil. Pega o Internacional. O Internacional aqui foi eliminado 2 vezes esse ano pelo Juventude e é o 11º no Brasileirão, com 7 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Jogando fora foram 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos em Caxias foram 3 empates e 3 vitórias, 3 empates e 2 vitórias do Inter.
O Inter, se perder esse joguinho aqui, perde a posição para o Juventude. Olha que complicado para o Internacional. Eliminado do Gauchão pelo Juventude, eliminado pela Copa do Brasil pelo Juventude, e agora, se perder esse jogo, perde uma posição no Brasileirão pro Juventude. Agora só que eu vou acreditar aqui que o Juventude é um pouquinho favorito pelo fator casa, tá mais para um jogo bem equilibrado, mas eu vou ficar com o Internacional, vou de coluna 2, contrariando um pouquinho aqui a maioria, e talvez eu faça um duplo aqui no empate no jogo 12. Jogo 13, Bragantino e Bahia. Bragantino é o 14º colocado, 7 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Em casa, são 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Em 2024, como mandante, 15 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Pega o Bahia, que é o 6º colocado, 11 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Fora de Salvador são 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Em 2024, jogando fora de Salvador, foram 10 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Na sexta rodada foi Bahia 1, Bragantino 0. E nos últimos 5 jogos em Bragança foi 4 vitórias do Bragantino e 1 empate. Bragantino não vai bem, Bahia vai muito bem. Eu acho que um palpite bom aqui ficaria no empate, mas talvez eu faça um duplo aqui na coluna 1, Bragantino e empate. Sendo que aqui um jogo bem equilibrado, não vejo favoritismo nesse jogo também não. Jogo 14, Vitória e Vasco. Vitória é o 17º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 14 derrotas. Jogando na Bahia são 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Uma vitória aqui tem a chance até de dormir fora da zona de rebaixamento. E pega o Vasco, que é o 8º colocado, 9 vitórias, 4 empates, 10 derrotas. Fora de São Januário, 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Em 2024, jogando fora, foram só 4 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Jogando fora nos 11 jogos, em 5 não fez gol. E na sexta rodada, Vasco 2, Vitória 1. Nos últimos 5 jogos em Salvador, 3 vitórias do Vitória e 2 vitórias do Vasco. Acredito aqui um jogo também sem favoritismo, um jogo bem equilibrado. Eu acho que um bom palpite aqui seria o empate, mas talvez eu também faça um duplo aqui na coluna 2. Então, pessoal, tá aí meu joguinho. Onde está em negrito são meus palpites principais. Corinthians, empate no jogo 2, empate no jogo 3. Botafogo, Cruzeiro, Liverpool, Juventus, Palmeiras, Grêmio, Ceará, Fluminense, Internacional, empate no jogo 13, empate no jogo 14. Onde tem os pontinhos ali, tanto na coluna 1, na coluna do meio, na coluna 2, são os possíveis jogos que eu possa fazer um duplo, que também está marcado no duplo. E o único jogo aqui que talvez eu faça um triplo fique no jogo 3, que é para poder passar para o domingo entre Cuiabá e Criciúma. Boa sorte aí para todo mundo, um bom final de semana e vamos aí ver o que o Brasil faz nas eliminatórias. Abraço aí para todo mundo. Aliás, torcer para o mês que vem não ter mais esse jogo do meio da semana também, né? Que cansei. Abraço aí, boa sorte.